Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. O título da lição de hoje é O que o amor faz. Eu falei para vocês ontem, quando estava na casa da minha irmã, que essa lição está fazendo mais um destrinchamento dos temas que foram abordados nas lições passadas. Só que agora ele está indo mais a fundo no capítulo 13 e trazendo um detalhe maior, um esclarecimento maior, um aprofundamento maior. E aí ele pergunta o que o amor faz. Sabe, das 7 coisas que o amor faz, me chamou a atenção as expressões gregas que Paulo usou aqui, comparado com outras. E eu vou citar aqui pelo menos 2 delas. A primeira é sobre a paciência. O autor colocou aqui a expressão paciência como significado de macrotimel. Macrotimel significa perseverar pacientemente em circunstâncias difíceis. Quando eu vou observar Apocalipse 14, 12, que também tem a mesma expressão paciência, só que a paciência de Apocalipse 14, 12, aqui está a perseverança com paciência, tem a ver que ele suporta com perseverança e com insistência. E aqui ele fala assim, perseverar pacientemente em circunstâncias difíceis. Paciência também envolve a capacidade de ser tolerante uns com os outros. Enquanto Apocalipse fala que envolve uma perseverança que resiste, e o comentário bíblico adventista, quando fala sobre isso, olha que coisa interessante. Estou lendo aqui o comentário bíblico adventista, o volume 7, na página 923, diz assim, olha, a tradução mais adequada aqui seria resistência constante, por conta do sofrimento. Só que na paciência, que é classificada como amor, é uma paciência que você renega aquele que poderia trazer um afloramento diante de uma situação adversa para ser paciente. A paciência aqui, ela envolve perseguição. A paciência de Coríntios capítulo 12, ela envolve uma resistência para com o próprio eu e não deixar com que aquilo venha se externalizar. Mas a paciência em si é vista, quer com uma significação ou com outra, como fruto do Espírito Santo. E você encontra isso em Gálatas capítulo 5 e o verso 22, quando fala de longanimidade, ser longânimo, ser paciente. Aí fala assim, do nariz espichado, né? É até uma expressão que eu achei bem engraçada, que é encontrada também no grego. Mas essa é a significação. No segundo, ele fala de bondade. Ele é bondoso. Esse verbo aqui ocorre apenas no Testamento uma única vez. Agora, observe só, bondoso é um verbo no português? Claro que não. Bondoso é uma característica, uma qualidade de alguém. Logo, bondoso é adjetivo. Mas ele é verbo quando ele é levado para a sua origem da palavra, ou seja, quando ele é levado para o grego. No grego, o verbo envolve ação. E isso me chamou a atenção, porque esse termo aqui indica uma ação que é prática, uma ação ativa, uma ação contínua. Não só um adjetivo, uma qualidade, uma característica, mas aqui ele envolve uma bondade que é ação. É algo que é de fato externalizado daquele que muito se tem. E o que é que se tem? O Espírito Santo. E se tem o Espírito Santo, tem bondade. Nenhuma bondade pode ser manifesta verdadeira, a bondade verdadeira, sem a atuação do Espírito Santo. Não é assim que termina o Salmo 23, né? Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. É a presença da bondade de Deus que irá nos trazer a graça do seu fruto. O outro ponto aqui é alegrar-se com a verdade. Essa alegria que é dito pela verdade é algo que lhe enche o coração de regozijo, de júbilo. E aqui, no capítulo 1, verso 58, que o autor colocou, essa alegria é comparada com aquela alegria que Isabel teve por tomar o conhecimento de que teria um filho. A alegria que encheu o coração. O autor colocou aqui mais 2 versos do capítulo 15, que envolve a ovelha perdida, que o pastor se alegra e aí com a sua satisfação, ele fala assim, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, porque ele encontrou sua ovelha perdida. Ele fica muito feliz com isso. A outra felicidade, a outra alegria, também está no capítulo 15, só que no verso 9, quando a mulher que tinha 10 dracmas perde uma e procura até encontrar. A alegria, e a alegria é tão grande que ela faz até um culto, podemos dizer assim. Chama as amigas e vizinhas e vai comentar, olha, eu achei. Aquela alegria é um contentamento de algo que tinha sido perdido e foi encontrado. E aqui, quando o texto fala isso, ele se alegra com a verdade que envolve a outra pessoa.
Essa alegria, irmãos, é uma alegria que somente uma pessoa em Cristo pode ter. Não é isso que diz Neemias, né? A alegria do Senhor é a nossa força. É uma alegria que motiva, que incentiva, que traz força a outra pessoa. E o outro ponto aqui, tudo sofre. A expressão sofrer tem a ver com cobrir uma significação ou um sentido de proteger. Se essa fosse o caso, embora o autor coloque a segunda opção como a melhor, que é a ter resiliência, né? E a resiliência quer dizer ser forte. A resiliência quer dizer eu sofro, mas eu me mantenho. É o antônimo de fragilidade, essa resiliência. E eu me pensei aqui, até naquele texto de Provérbios que diz assim: o que encobre a transgressão busca amizade, mas o que renova a questão afasta os melhores amigos. E quando é que você encobre uma transgressão? Quando você está disposto, na verdade, a proteger aquele relacionamento, a proteger aquele convívio. Então você simplesmente vai encobrir aquela situação, evidenciando de que você não vai ficar jogando no rosto, né? Como o texto fala, mas o que renova afasta os melhores amigos. O outro ponto que o autor colocou aqui é tudo crê, do verbo ou do termo pistel. Pistel tem a ver com fé. E, de fato, o verbo crer. Então, essa é uma crença que envolve também uma confiança sem interrupção. Tudo crê. Então, todas as coisas se mantêm crendo. A outra parte, tudo espera. Essa espera é uma espera esperançosa, aguardando a bendita esperança. É uma esperança de que algo bom vai acontecer. Então, a pessoa espera em meio ao sofrimento, porque algo bom virá. E o final, ele fala tudo suporta. Esse tudo suporta é o mesmo que o tudo crê, da quinta opção aqui. Ou seja, o autor colocou uma mesma situação, uma mesma significação, só que com outra palavra. Eles são sinônimos, indicando perseverança em meio às provações. E mais uma vez eu lembro de Apocalipse 14, 12. Aquele que resiste com paciência. Essas são as características do amor. Quando você disser que ama, pense no que ela de fato traz, o peso que traz essa expressão. Se eu digo que amo, não sou paciente, não estou vivendo o amor verdadeiro. Se eu digo que amo, mas eu não sou uma pessoa mansa, não tem como ser amor verdadeiro. Se eu digo que amo, mas não sou bondoso, não tem como. Se eu não me renego, se eu creio de fato naquilo, o meu amor, ele é crucial se os adjetivos que têm a sua característica, eles são praticados realmente. Então, isso tudo é o que o amor faz. E o meu apelo é que você permita com que o amor redunde em você com todas as características e em mim também. E logo no Senhor poderemos estar fortificados para continuar avante nessa obra de chegarmos na santificação diária até alcançarmos o lar celestial. Vamos orar? Querido Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por aprendermos um pouco das características do amor. Que o Senhor nos auxilie para que nós possamos ser mais fiéis à Tua palavra e levar com seriedade todos os adjetivos do amor de 1 Coríntios capítulo 13. Nos ajuda, querido Pai, a sermos dessa maneira e suplicamos por Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.